Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de muito carinho, de alegria, por estarmos mais uma vez juntos, estudando a doutrina espírita. É uma grande alegria realmente para todos os nossos corações. Essa leitura que a companheira acabou de fazer, é lindíssima essa passagem relatada por Carita, por esse espírito, né? Quando a gente percebe o cuidado da espiritualidade em nos inspirar as diversas maneiras de sermos úteis à obra da criação. Úteis, trabalhadores, independente de religiosidade, independente de rótulos, podemos ser úteis. Então não tem idade, são trabalhadoras que foram unidas com o mesmo objetivo, de servir de forma anônima, de diferentes idades, diferentes lugares, cada uma contribuindo da maneira que lhe era possível em termos de tempo. E o que nós vamos perceber ali? A presença espiritual, estimulando todas aquelas e ofertando a grande clientela. Para isso, a gente começa a pensar que quando nós chegamos na doutrina espírita, a gente começa a modificar a nossa concepção de caridade. Porque tudo na vida é um processo, né? Degrau a degrau, passo a passo. A nossa linha de pensamento, os nossos raciocínios, eles vão evoluindo conforme vão nos sendo apresentados outras formas de percepção. Então, inicialmente, a gente acha assim, eu não vou ajudar ninguém. Isso não é problema meu. Vai trabalhar, que ele vai dar o jeito dele. Isso é um primeiro momento. Ainda quando a gente está no egoísmo, quando a gente acha que a gente não precisa de ajuda de ninguém, quando a gente acredita que tudo que acontece na nossa vida é crédito só nosso, como se não tivesse tido nenhuma misericórdia divina em nos encaminhar naquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação. No momento do orgulho e do egoísmo, a gente vê a vida assim, que eu não devo agradecer nada a ninguém, tudo foi graças ao meu esforço somente. Claro que teve o nosso esforço, sem dúvida nenhuma. Mas, adicionado a esse esforço, infinitamente está a misericórdia de Deus, que permitiu determinadas conquistas na nossa vida. Isso é um segundo momento que a gente começa a observar, que olha que interessante, às vezes eu trabalho naquele setor e tenho uma dificuldade, e chegou fulano para me ajudar, aquela situação aconteceu. Então eu percebo que fora o meu desejo e as minhas possibilidades de conquista, existe alguma coisa além. Existe o universo, existe sociedades que somos as encarnadas e encarnadas, trabalhando de forma interdependente, se auxiliando umas às outras. Então existe sim. Então não existe quando a gente chega na casa espírita, a gente começa a entender que não existe mais essa palavra sorte, não existe azar, não existe acaso. Nada disso existe. O que existe é o nosso esforço e a vontade de Deus sendo efetivada através dos seus missionários, dos seus mensageiros, dos nossos guias, dos nossos amigos. Bem, depois que a gente sai desse egoísmo todo, a gente começa já então a dar a tal da esmola que as outras religiões, desde a época de Moisés, já prescreve. A esmola. Alguém está esmolando, geralmente é na porta do templo, né, que é o local que as pessoas ficam mais sensibilizadas durante lá uma pregação, sai e tem vontade de partilhar o que elas têm de possibilidade. Então elas partilham moedas, de preferência com alguém vendo, porque naquele momento ela faz uma grande transação, né, uma transação mesmo financeira. Ela dá para pobre e empresta a Deus. Não é essa a ideia? Está emprestando a Deus porque eu estou dando para pobre. Então, todos aqueles meus pecados que eu fiz naquele dia vão ser agora. Vai ter uma tabela aí, uma conta, que Deus vai diminuir X que eu dei com aquilo que eu estou devendo de pecado. Então, era essa a ideia que se fazia. E outra coisa, aquela criatura vai ficar tão agradecida a mim que vai começar a orar por mim. Que também é uma verdade. Mas aquilo era feito de uma forma para ostentar. Muitas dessas pessoas que davam grandes moedas na porta do templo eram incapazes de dar um sorriso se outra pessoa não tivesse a presença. Então era uma necessidade mais da própria personalidade.
Não tem aquelas pessoas que só sabem fazer para o outro quando conta? A criatura não aprendeu ainda, é um processo. É porque eu... Aí ela arranja um motivo e vai contar o que ela fez de bom. Ela não sabe ainda fazer sem comentar. É uma necessidade, é um degrau. Ou seja, está melhor do que aquela que dizia, problema, eu não tenho nada com isso, problema de cada um. Não está melhor? Tá. Ela já está fazendo para aparecer, a outra já está fazendo sem aparecer, mas está comentando. Olha como é que isso é melhoria. É melhoria. Por que não? Até que chegaremos um momento de entender que a caridade material é importante? Sim, é muito importante. Porque na hora que eu estou com fome, eu não aguento ficar ouvindo ninguém ficar falando palavras de incentivo, não. Eu quero um pedaço de pão. Se eu estou com sede, eu quero um copo d'água. Então, isso é matéria. Se eu estou com frio, eu quero um agasalho. Então, a gente começa a compreender que existem as necessidades materiais. Sim. Mas o espírita começa a compreender que a caridade não se restringe somente à caridade material. Existe a caridade moral, que é a mais fácil de fazer, porque não precisa de dinheiro. Num lado do pensamento. Em compensação, é a mais difícil de ser praticada. Porque a caridade material, eu dou daquilo que eu tenho. Eu tenho lá moeda, eu dou moeda, eu tenho nota, eu dou nota, eu tenho um casaco sobrando, eu dou um casaco, eu dou lá um pedaço de pão. E a caridade moral, eu dou daquilo que eu sou. E o que eu sou? Se eu não sou alguém com capacidade de compartilhar, não tenho nada para oferecer ao outro realmente. Se eu não for uma criatura generosa, o que eu vou compartilhar? O que eu vou dar de mim para o outro? Então eu começo a cuidar de mim para que eu tenha alguma coisa útil dentro do meu ser que vale a pena ser compartilhado. Mas aí eu tenho que ser um espírito X. Ué, precisa ser um espírito de grande envergadura moral para aprender a sorrir? Para dizer bom dia, com sinceridade, para dar um abraço? Também são degraus. Então, da mesma forma que nós vimos o degrau lá do egoísta até a caridade material, até a caridade que gosta de aparecer, nós vamos perceber que nessa caridade moral também tem degraus. É um processo que nós vamos analisando, vamos nos sensibilizando, vamos nos conscientizando e a gente começa a colocar isso em prática. Então, a gente já sabe que tem essa caridade material e a caridade moral. Vocês querem ver uma coisa? Um companheiro nosso me contou que ele não dava dinheiro, ele não ajudava ninguém. Ele era uma pessoa que sofreu muito na vida e ele começou a estudar e pensar no Cristo e passou então a ajudar financeiramente. Mas ele falava, depois ele passou a jogar o dinheiro assim, tipo, ele que se via. Depois ele ficou mais cuidadoso. Depois ele passou a falar para a pessoa assim, vamos lá, que eu vou te pagar um lanche. Ele não ia patrocinar outras coisas, mas ele já pagava um lanche, pagava um almoço. Olha como é que ele foi andando. E ele se viu um dia numa lanchonete, pagou um lanche para uma pessoa que pediu, que estava faminta, comendo do lado dele, e ele virou de costas. Falou que naquele momento ele sentiu uma coisa chamada incômodo. Ao sair dali, ele ficou pensando, por que eu não conversei com aquela pessoa? Por quê? Por que ele percebeu que ele está caminhando, mas ele ainda não conseguiu dar de si. Então a gente vai perceber que o que era difícil dar dinheiro ficou muito fácil. Difícil é dar da gente, de conversar com o outro. Ninguém está falando aí, olha bem, a gente não está falando aí em Jesus, em amar de forma incondicional. A gente está falando de encontrar uma criatura e falar, está gostando do pão? Né? Teu café tá bom? Você tá proporcionando, não precisa humilhar. Agora, precisa vir, não vou humilhar, mas quando eu viro de costa, quando eu viro de lado e quando eu não dou atenção, o que eu estou dando para aquela pessoa? Indiferença. O outro vai aceitar? Vai, ele está com fome. Mas imaginem vocês, não seria muito melhor que junto ao pão que alguém nos desse também um sorriso? Nos desse uma palavra de carinho? Nos desejasse um bom dia?
Não temos a pretensão de resolver nem a fome do mundo, nem o problema total das criaturas. Mas naquele momento, onde eu poderia ser melhor? Então, tu vai percebendo que nós somos trabalhadores do Cristo. E como trabalhadores, nós temos que nos qualificar cada vez mais na tarefa. A gente está precisando de trabalhador, tá bom. Vem todo mundo trabalhar. Mas nós temos pela obrigação de cada dia mais nos habilitarmos a ficarmos melhores. Está faltando desenvolver o sentimento. E na realidade, quando essa pessoa que eu contei viu a situação e se sentiu incomodado por ter saído dali só dando pão e não ter dado atenção, repare que quem fez bem a quem ali? Um deu alimento. Mas olha como aquela situação, aquela criatura, proporcionou a esse nosso companheiro o processo de reflexão sobre os seus próprios atos. Ele teve um momento que a gente chama de quê? De insight, né? Ele veio maturando, que nem a criança lá na alfabetização. Você dá informação, um dia ela junta as letrinhas e sai falando, não é? E da mesma forma somos nós. Nós vamos ouvir, nós vamos ler, nós vamos ouvir, nós vamos ler, nós vamos conversando. A gente vai falando aqui. Um dia a gente olha a situação na vida prática e fala, é isso. Era isso aqui, ó. A gente sente que entendeu. A partir dali, ele já não teve mais a dificuldade. Porque qual é a minha diferença para aquela criatura ali? Bem, se eu acreditar que tem alguma diferença, quem não está bem sou eu. Eu só estou numa posição social com condições de ofertar. E que nada impede que um dia seja eu a necessitar daquela oferta. E que venha a oferta de uma forma melhor. Não basta mais só jogar. Então a gente começa a perceber que sempre nós podemos ampliar esse pensamento de caridade. Como é que era o sentimento de caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão com todos. Essa é a ideia de Jesus de caridade. Com todos, benevolência para com todos, indulgência com todos e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Com todos quem? Todos. Inclusive os familiares, inclusive os amigos. Às vezes é mais fácil a gente perdoar e ser indulgente com um estranho. E falar assim, que Deus abençoe aquela criatura, ela, coitada, está passando por um dia difícil. Mas às vezes a gente não sabe perdoar o amigo. A gente fica chateado, porque a gente exige demais do amigo. E o dia que ele comete um equívoco com a gente não consegue esquecer, não consegue perdoar. Como assim? Perdão com os amigos, com os familiares, aqueles que convivem com a gente diariamente. Então é nesse sentido, quando a gente fala benevolência, às vezes a gente consegue chegar aqui, ser simpático com tanta gente. A gente consegue chegar lá no banco, conversar com quem a gente não conhece. A gente consegue ser agradável com um plano espiritual. Entender a dificuldade lá do desencarnado, sofredor. Mas chega em casa, não vai aceitar lá o azedume do companheiro, da companheira, de um filho que está naquele dia que a gente fala, é o dia da pessoa. Não é assim? A gente também não tem nossas dificuldades? Aí a gente tem que falar para a gente, vamos orar nós, ele também está precisando. Quantas vezes nós cometemos atos realmente de grosseria com os nossos amigos e companheiros? A gente não comete? Comete. Ou será que é só eu que faço essas bobagens? Não, né? A gente para pensar e fala assim, poxa, fui dura nessa palavra, nossa, fui ríspida, nossa, eu estava atrasada, eu devia... Não é que eu falei no telefone dessa maneira, o outro percebe. Não é? Às vezes a gente está numa reunião de trabalho, a gente toca lá para o outro de uma forma ainda tão dura. E eu ouvi de uma companheira daqui da casa, uma vez, uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ela dizia assim, me ame quando eu menos mereço, porque é a hora que eu mais preciso. Eu amei aquela frase minha. Peguei e realmente eu falo isso. Me ame quando eu menos mereço, porque é aquela hora que eu menos mereço o seu amor, que eu fui tão ruim contigo, fui tão deseducada,
Mas é aquela hora que eu mais preciso do seu amor. Traduzindo, eu mais preciso da sua indulgência. Tenta relevar. Eu estou com dificuldade, eu não sei fazer. Tem hora que eu me enrolo. Então essa é a caridade. Caridade com aquele que convive com a gente. A gente exige muito do que convive com a gente. A gente convive muito, exige muito, por exemplo, dos companheiros, né, dentro da casa espírita. A gente exige muito. E todos nós somos árvores ainda de frutos verdes. E levamos pauladas. E as pessoas tiram fruto verde. E exigem que esse fruto não está doce, mas não está mesmo. E mesmo assim a gente continua dando fruto. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência, de compreensão. Que o outro só está no momento dele, com toda a dificuldade da vida, aprendendo a trabalhar e vencer as suas limitações. Então é quando a gente envolve o outro num pensamento de carinho, a gente pode pensar como que é a característica, alguma das características da caridade, né? A caridade ela tem que ser cuidadosa. Eu não tenho que humilhar o outro e falar, tome isso aqui, você que não quer trabalhar. Não, a caridade ela tem que ser cuidadosa. A verdadeira caridade age de uma tal maneira que você tem que fazer com que o beneficiado se sinta o benfeitor. Você tem que fazer de uma tal maneira que você fale para ele, muito obrigado. Isso é caridade. Caridade não tem necessidade nenhuma de você se sentir maior do que o outro. Você se sente incomodado do outro não estar precisando. Você se sente incomodado. E você pensa assim, meu Deus, se o meu pai me deu um talento, me deu uma possibilidade, seja ela moral ou material, que eu tenha como amenizar aquela criatura, tenho vontade, desejo de nos colocar de forma homogênea. Vocês imaginem, a gente está num restaurante, numa lanchonete, comendo, e alguém olhando, e ficar indiferente, tem alguma coisa errada. Não é isso que a gente quer. A gente sabe que não vai resolver a fome do mundo. A gente está feliz, está alegre, e vê uma pessoa triste, e vai ficar indiferente. Como que eu vou ficar indiferente? Quem é aquela criatura? Aquele é meu irmão. Aquilo não pega, não. Eu não tenho que me afastar do outro porque ele tem problema. Eu tenho que saber lidar com ele, administrar aquela situação, para que eu não me envolva a ponto de entrar no grau de perturbação que seja. Mas não me afastar, não. É a hora que ele mais precisa. Então é quando a gente começa a pedir ajuda a Jesus, ao plano espiritual, como eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? Às vezes é sendo calado, ficando calado. Às vezes eu não tenho que falar, tem que ficar calado, eu tenho que aprender a ouvir. Deixa o outro falar. Deixa o outro achar que tem razão. Isso independe de religião, de forma... Isso é caridade. Nós, como espírita, temos que entender que nós não temos que nos impor a ninguém. O outro é feliz lá na religião dele, que ótimo que ele é feliz. Que continue. Porque o objetivo da religião é fazer com que a criatura se torne uma pessoa melhor, independente de onde ela está. Porque quantos de nós estamos aqui e não estamos saindo daqui melhores? A gente só está falando. O que a gente veio fazer aqui? Se não for para ter um pouco mais de ternura, não serve para nada. Então a gente começa a olhar o outro. Como é que eu tenho feito em casa? Que exigência é essa? E a gente começa a se acalmar como alma. Ter mais carinho, ter mais respeito na hora de falar, ser mais educado. Isso é caridade. Isso é caridade. Então é quando a gente consegue, de vez de transformar a caridade no dinheiro, transformar aquilo num serviço. Descobrir alguma coisa que aquele outro sabe fazer. Inventar uma ideia. Nós somos criativos. Puxa, eu estou precisando disso. Você saberia fazer? Pô, muito obrigado. E transformar aquele dinheiro que seja digno. Nós queremos viver numa sociedade
não é de ricos e pobres, de diferença de classe. Nós queremos uma sociedade justa. Nós não nos incomodamos de ser pobres. O que incomoda é a falta de dignidade. De nos tratarmos de forma indigna. Isso sim. Então cabe a cada um de nós olhar o outro como gente. Nós somos gentes, independente de classe social. Então quando a gente entra num shopping muito bonito, num hotel muito bonito, eu costumo dizer que aquela pessoa que fica ali na porta é gente. E que eu olhe para ele e dê bom dia. Que eu sinta sair do meu coração realmente um bom dia para ele. Ele não é estátua. Ele não é invisível. As pessoas que estão limpando o banheiro, varrendo, não são invisíveis. A moça que está servindo aqui o nosso lanche com tanto carinho, não é invisível. Você tem que aprender a olhar. Aí tem um ser humano. E parar de acreditar que o outro, por estar numa situação talvez social diferente da nossa, ele não é inferior. Ele tem condições de viver uma vida que eu ainda não tenho. Isso sim. Tem almas, são tão anônimas, são tão simples, que nós vamos nos envergonhar muito um dia, por não termos ofertado a elas um espaço maior no nosso coração. Quem vai nos recepcionar não vai ser São Pedro, nem Jesus, não. Vão ser essas almas simples, cheias de luz, nos abraçar. A gente vai ficar tão envergonhado. E vai falar, eu convivi tão perto dessa criatura e me deixei levar pela ilusão das aparências. Quantas lares tem aquelas mães cheias de filho e que as pessoas falam, minha mãe é uma pessoazinha simples, semi-analfabeta. A gente não tem noção de que alma é aquela, gente. Que grandiosidade de coração é aquele que está ali. Anônimo. Porque quanto mais elevado o espírito, mais anônimo ele é. Mais anônimo. Ele não quer. Ele quer demonstrar que é capaz de viver com simplicidade e dar amor, dar de si. Então isso é característica da caridade. E ela não é seletiva. Eu só faço caridade com o grupo espírita. E eu só faço caridade às quartas-feiras. Eu só faço caridade até o horário antes da novela. Não, caridade não é seletiva. Eu não tenho horário para entender o convite do Cristo, que é doar de mim. É da hora que eu acordo, na minha prece matinal, que eu falo, Senhor, como eu posso ser útil no dia de hoje? Como eu posso ser útil? A vida vai criar mecanismos de me utilizar quando me coloco à disposição. Através de uma informação bem dada, com um sorriso no rosto, de um bom dia, de um abraço, de levantar para alguém com maior necessidade de sentar. Ninguém está falando aqui em holocaustos, em se colocar como mártir. Coisas feitas com amor. Eu vou dar um passo com muito amor. A gente vai na água, vibrar na água, fluidificar a água com muito carinho. Vamos varrer uma sala, vamos varrer bem. Vamos lavar uma louça, vamos lavar bem. Vamos ouvir o outro, vamos ouvir bem. É isso. Quem faz o que é mais importante do que o outro? Eu disse que nós desconhecemos. O que realmente é importante? Nós ainda desconhecemos. Porque somente aquele que faz de uma forma simples e com amor, um dia será chamado para trabalhar nas grandes obras. Eu não posso ser seletivo. Eu não sou especialista em nada. Eu estou estagiando, querendo aprender. Todos nós somos aprendizes aqui. Então a gente não é especialista. E a gente fala, olha, onde é que eu posso ser útil? Hoje eu estou aqui falando do Evangelho. Amanhã eu posso chegar, onde é que você pode ser? Você pode limpar o banheiro? Por que não? E por que eu não poderia limpar um banheiro? E por que eu não poderia varrer? Por que não? Não existe separação. Eu quero ser útil, uai. Vou ser útil onde precisarem de mim. Eu não tenho que me posicionar. E a caridade ela é educativa, porque do momento que os nossos filhos, nossos alunos, parentes olham a gente fazendo, o outro também aprende. Então, se eu tenho um filho e
ele me vê saindo, indo fazer uma visita a uma pessoa que está doente, aquilo ali está sendo gravado. Se ele me vê, né, como é que eu atendo a pessoa num telefone, ele está aprendendo. Agora, se eu falo para ele, diz que eu não estou, ele também está aprendendo, hein? Que quando eu ligar, ele mesmo vai falar, diz que eu não estou. Como é que eu estou selecionando quem eu vou atender? Eu costumo dizer, na minha casa não tem nem aquele aparelho para dizer quem está ligando. Porque quando eu não posso atender, eu não posso atender mesmo. Eu não posso selecionar pessoas que eu... Né? Tem uma empresa telefônica que a gente pode selecionar, não atende. Mas não pode ser assim. Que a gente sabe. Né? Você não vai atender com muito tempo. Mas são pessoas ligando, é diferente. Então a gente não tem que selecionar. Quem é? Ah, esse eu falo. Ah, fulano. O filho está vendo. Quando a gente fala para um filho, olha, estou te dando essa blusa nova. E aí, você tem alguma outra blusa para dar para alguém? Ensinar ele, ganhou uma nova, tem que sair uma outra. Ganhou um brinquedinho novo, sai o anterior. E não é coisa quebrada, velha, rasgada, porque isso é lixo. Lixo. A gente tem que aprender a jogar coisa no lixo da reciclagem. Isso é para um outro grupo de reciclagem. Dá para os outros aquilo que não me interessa? Não. Né? Doar para presídio roupa furada que lá eles costuram, não tem linha, não tem agulha. Costuremos nós, entreguemos limpas e passadas como gostaríamos de receber. Eu não sou lixo, por que eu vou ganhar lixo? Tem que ser cuidadoso. Ser humano. A gente, para um animalzinho de estimação, a gente não dá comida estragada. Por que a gente vai dar comida fora do prazo de validade para as outras pessoas? Por que eu vou dar remédio velho? Porque para mim não serve. Eu sou melhor? O meu organismo é sensível, da outra criatura não. Então a gente tem que começar a rever isso. Rever. Se colocar no lugar do outro. Outro dia estava uma companheira com uma dúvida, se dava determinada coisa fora do prazo de validade. Ela questionou que aquilo ali é por causa de modernidade. Eu fiz uma pergunta para ela. Você daria tranquilamente para o seu filho comer? Ah, não. Falei, então acabou. Está a resposta. Ela talvez comeria, mas quando a gente pergunta do filho, não é assim? Falei, então está aí a tua resposta. Essa pessoa que você está dando é filha de alguém também. Mesmo que essa pessoa seja muito mais velha do que você, ela é filha de alguém. Então está aí a resposta. Então a gente começa a perceber que isso é caridade. Essas percepções de vida. E a gente vai fazer caridade então por pensamento. São as formas de fazer caridade por pensamento. A gente está lá, né? A gente ora por alguém, faz uma prece por uma criatura que a gente sabe que está doente. Uma pessoa que está passando um momento de aflição. A gente, na hora que a gente está aqui recebendo passe, a gente envolve, pede para Jesus também estender a ela o benefício. Não é assim? Às vezes a gente está na rua andando, não sei se vocês reparam, às vezes as pessoas trabalham, e tem uma comida tão pouquinha, não é? Às vezes, aquela marmita vem pouquinho. Eu sempre penso que ali tenha muito fluido, né? Que aquele alimento, mesmo sendo simples e pouco, seja suficiente para manter aquele corpo forte. Porque a gente sabe que o que alimenta mesmo são os fluidos. Que ali seja um alimento que ele fique mais, né, mais forte. Quando às vezes a gente vê as pessoas paradas na rua, com aquele olhar caído, não tem aquele olhar caído que você sabe, parece que você vê a pessoa dizendo assim, não sei para onde vou. Tem momentos na vida que a gente parece que não sabe mais para onde vai. Parece que entramos num túnel, não vemos o fim do túnel, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, está tudo tão confuso, está tudo tão complicado. Dá vontade de sentar na beira da estrada e ficar chorando. Não é assim? Quem nunca passou por essa dor? E aí? Está calada ali, quieta. Quantos você vê na rua assim? Por que não, naquele momento, pedir a Jesus, aos espíritos amigos, que cheguem até aquela criatura e que deem bom ânimo, que inspire ela a continuar. E se nós pudermos chegar perto dela para conversar, façamos isso. No ônibus, no trem, na fila do banco,
levando palavras de incentivo, de retificação, falar de Deus. As pessoas estão com falta de falar de Deus. E outras estão com vergonha de falar de Deus. Mas a nossa falta é Deus, é a fé. É quando a gente fala, meu filho, nada acontece com você, nada acontece, nem acontecerá. Dentro das suas possibilidades de sustentação, de suportação daquela situação. Pede ajuda, tenha humildade. Senta aí no teu canto, vamos orar junto. Não vou resolver teu problema. Você não precisa nem me contar. Mas só em falar, nós estamos juntos, vamos nos juntar em oração, porque quando a gente se junta em oração, é um feixe de forças. Por isso a oração coletiva é um feixe de forças. É uma força. Quantos de nós juntos? Olha o momento da prece, como é importante a gente aqui estar junto. Para fazer essa prece reunida. Ela vai ter muito mais força. Tem gente que acaba a prece, sai daqui correndo, né? Não sabem o que estão perdendo. O melhor da festa vem no final, geralmente. Os fluidos sendo distribuídos, as pessoas saem daqui olhando o relógio, porque a colega acabou. Então, fizeram, né? Ainda estão naquela concepção religiosa lá de trás, que vem assistir na tal hora, aquela missa. Quantas vezes a gente não está bem, vem aqui para o salão, quando o salão não tem nem palestra. Senta aqui e entra em prece. Isso aqui é um guarda-chuva imenso de amor, de vibração, de carinho dos nossos guias e mentores. Quantos de nós, só o fato de sair de casa, começamos a ser tratados? Quantos de nós estamos no nosso perispírito com uma série de doenças que nós nem sabemos e já estão sendo trabalhadas, estão sendo retiradas, estão sendo drenadas. E a gente com pressa. Para ir para onde mesmo, hein? A gente vive com pressa. A pergunta é, ir para onde mesmo, hein? Qual é a nossa prioridade? A gente nem sabe. A gente corre. Corre para ir, corre para ir para o centro, corre para sair do centro, corre para ir para casa, corre para sair de casa. A gente ainda não parou e falou, alma, né? Com a gente mesmo. O que você quer no dia de hoje? Não é paz? Aprende a não morrer de frente diante de um banquete que a casa espírita nos proporciona. Isso é um banquete. E a gente morre de fome. Entra, sai, com a mesma fome. A comida está à nossa disposição, que é o alimento espiritual. A gente começa a pensar nessa caridade do pensamento, a responsabilidade do nosso pensamento no outro. Que imagem eu estou jogando na cabeça do outro? Eu sou responsável. Para os meus alunos, dentro de rede social, de Facebook, do que for, do que a gente está compartilhando. Eu sou responsável pela imagem, pelo pensamento que eu estou desenvolvendo no outro. Não nos iludamos. Nós somos responsáveis. Que tipo de mensagem você está veiculando ali? É de guerra? É de conflito? O que você está... E vai encontrar. Aquele que busca, encontrará. Isso é caridade por pensamento. Uma palavra. E a gente vai ver essa caridade nas palavras e na própria não palavras. Quando a gente aprende a se calar e deixar o outro dizer o que tem boa vontade de dizer, deixar ele lá ficar com a necessidade dele. Entre a razão e a necessidade, fica com a necessidade, deixa o outro ficar com a razão, atende a necessidade. Nós não queremos mais ter razão de nada. Acabou esse conflito. Deixa o outro acreditar. Quando a gente tem segurança na vida e vivenciou a fase mais infantil, a gente não tem necessidade de ficar disputando com o outro pontos de vista. Isso não existe. Isso é bobagem. O importante é que tenha um ambiente de paz, de tranquilidade. E a caridade é de atos. Quando a gente vai no hospital, quando a gente visita num presídio, quando a gente faz um sapatinho de crochê, né? Quem sabe fazer crochê, quando a gente caminha em direção ao outro, quando a gente está na rua e cata um papel no chão e bota na lixeira, que a gente não jogou, quando a gente vai na praia e tira lá dentro do mar aqueles copos que as pessoas ainda jogam, coitados. Isso é caridade. Quando alguém vem falar mal do outro e eu sou a estação terminal da fofoca e não dou continuidade àquilo ali, isso é caridade. Quando alguém me vem falar mal de alguém e eu tento descobrir o lado bom da pessoa e advogo, isso é caridade. Olha quantas formas de fazer caridade.
Quando eu paro de fazer prece só por mim, pelos meus, e envolvo as nossas cidades, envolvo os nossos governantes, envolvo mesmo. Porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse na reencarnação com aquela situação. Eu não tenho como saber. A gente não se conhece. Então a gente às vezes fala muito, mas a gente ainda não se conhece. E a gente pensa, né, quando nessa própria página de hoje, o que a espiritualidade ofertou para essas benfeitoras, né? Ele falou, nós vamos arranjar uma clientela que pague à vista em bênçãos. Reparem bem, pagar à vista, não tem nada mais parcelado. Então estão lá os espíritos superiores ofertando a elas o pagamento em bênçãos. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a gente tem na vida uma posição de destaque, profissionalmente, e que as pessoas nos bajulam mesmo. Medo de perder emprego, ou porque querem alguma coisa lá que a gente tem que pode melhorar a vida delas. Elas sorriem, elas dão docinho, mas não vem o quê? Não vem o sentimento de gratidão, de carinho. Quando que a gente sabe, né? É quando o outro não precisa da gente para nada. E o outro dá um sorriso. O outro vem dar um abraço. O outro vem e fala para a gente. E a gente fala, estava com saudade de você. Lembrei de você essa semana. Lembrei do teu aniversário. Lembrei de você com carinho. A gente lembrar do outro e sorrir. Que coisa melhor, gente. Lembrar do outro na hora do preço e falar assim, envolve esse também meu amigo que eu gosto muito. Isso não tem preço, realmente. Isso é uma bênção. Alguém lembrar da gente com carinho, gratuito. A gente não fez nada em sentido material de troca. Não houve troca. São sentimentos. Isso é que é bonito. É isso que a gente leva. É isso que se fica. O que fica do outro é a emoção do outro. É isso que a gente leva da vida. Quando a gente desenvolve a simpatia, benevolência para com todos, ao nosso redor, essa corrente de simpatia, esses fluidos de simpatia que vão agregando de um e o outro, são esses fluidos que vão nos ajudar a transpor barreiras reencarnatórias, a vencer dificuldades expiatórias que eu tenho que passar. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a gente vai lá, acha que está fazendo caridade para alguém, ajuda lá uma determinada criatura. Aquela criatura ficou tão agradecida que contou na família. Vocês tiveram ideia de quantas pessoas na família gostam dela e vão gostar da gente por causa daquele ato que para a gente foi simples, para ela foi importante? Mas nós temos ideia de quantos espíritos estão envolvidos com ela? E que no momento que eu faço uma prece, pedindo às vezes pelo meu filho, a intercessão daquele espírito agradecido a mim, que eu nem sabia, através daquela criatura, vai vir ali e vai resolver aquele problema. Então eu estou lá dentro de um hospital que eu não consigo vaga, não consigo ser atendida. Está ali aquele espírito ali, fala, lá, ó. Ela ajudou fulano. É intercessão. São as preces intercessórias. Está lá a intercessão. Não tem como ter intercessão com aquele que não aprendeu a desenvolver simpatia ao redor. Então, na realidade, quem é que foi o beneficiado? Fomos nós que beneficiamos. É isso que Jesus vai ensinar. O tempo todo, na ideia do outro da caridade. Na realidade, somos nós que estamos fazendo caridade. O outro só é o instrumento para que eu faça caridade para mim. Porque se não tiver o outro, como é que eu vou exercitar o meu coração? Eu só vou fazer caridade o dia que eu me aposentar. Eu só vou fazer caridade o dia quando eu tiver 80 anos de idade. Eu só vou fazer caridade quando eu terminar os estudos. Eu só vou fazer caridade quando eu for bom. Aí não vou fazer, né? Aí é que eu não vou fazer mesmo. Porque a caridade, ela estimula as emoções e o sentimento.
Você vai por disciplina. Ó, me chamaram num grupo para fazer atendimento, não sei com quem. Vamos lá. A Casa Espírita está sempre nos convidando para nós sermos voluntários. Vamos lá. E naquele grupo você começa, vai por obrigação, vai por disciplina. É assim mesmo no início. Daqui a pouco você começa a sentir falta do trabalho. Daqui a pouco você começa a ter carinho por aquelas criaturas. Daqui a pouco, quando você descobriu aquele teu problema, e você já até esqueceu, você está tão envolvido com os outros, que te curou do seu problema. Caridade, na realidade, foi para mim. Para eu me desconectar do meu umbigo e ver que existe vida. E que vida é interdependência, é troca. Nós nos curamos na medida que ajudamos o outro. E as nossas doenças vão assim sendo retiradas. Então não adianta ficarmos nessa posição de, eu estou aqui para receber. Que bom! Todos aqui chegamos na casa para receber e continuamos recebendo a vida inteira. Mas chega um momento que a gente fala, estou aqui para receber, mas ao mesmo tempo também vou ofertar aquilo que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? Eu não sei fazer nada, sabe? Sabe sorrir? Sabe dar bom dia? Sabe abraçar? Sabe pensar? Pensa bem. Distribui o teu pensamento. Não é para o outro. Somos nós que vamos nos melhorando. Esse coração tem que desenvolver, na medida do possível, esse amor. Um pouquinho por dia. E quando a gente vê, a gente vai estar amando. Para nós encerrarmos, eu trouxe um texto, vou ler pequenos pedaços, que, extraído do livro Vozes do Grande Além, da lição chamada Ato de Caridade, de Chico Xavier. E esses benfeitores, alguns dos benfeitores levavam para a reunião espiritual alguns espíritos para dar os seus testemunhos da sua vida, tanto de encarnado, ou que eles encontraram lá no plano espiritual. Então está lá o espírito de A.C. Ele contou a experiência dele. Ele disse o seguinte, vou resumir, depois vocês procurem o livro e leiam na íntegra, tá bom? Ele fala, espiritismo, sou espírita, sem repetir as palavras, né? Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem por uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão. Gente, né? A gente fica com o bilhete na mão e a viagem, o trem já foi embora. Utilizei-me do corpo físico 55 anos. Era casado, residia no Rio de Janeiro, esposa e 2 filhas. Trabalhava como corretor de imóveis. Era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, dizia que eu era espírita. Frequentava sessões, aplaudia conferencista, acompanhava as orações dos encarnados, preleção de desencarnada, com a cabeça pendida e reverência. A gente não traz esse ranço de outras reencarnações, não é? Os rótulos. Como é que a gente fica? Como é que é a cara do religioso? Né? Cara de quê? Cara de inteligente bota óculos. Já viram isso? A gente sempre tem as máscaras, né? Faz assim, cara de sério. A gente sabe fazer essas caras. Bem, todavia, encerrado o serviço espiritual, tinha sempre afeiçoados no recinto a quem oferecer, ele vendia terras e casas no próprio lugar. Ele era corretor e o tempo foi passando. Cuidava do meu conforto doméstico, meu dinheiro era muito bem empregado em casa, uma mesa farta. Às vezes um companheiro me convidava para o culto no Evangelho do Lar. Mas eu queria lá saber disso. Isso dá muito trabalho. E ia levando a vida. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite. Era o dodói dos meus dias. Se chamada a uma atividade, aquilo ali era meu escolho, né? Minha bengala. Não posso. Geralmente aquelas pessoas, minha bronquite está atacada. Né? Minha coluna está aqui doendo, né? Então, cada um com seu cada um. E o tempo foi passando, sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. 55 anos, um edema de pulmão, arrebentou-me o corpo. Uma surpresa grande.
Então ele foi, compreendeu, né, o que aconteceu. Ele não estava sendo bem recebido em casa, a casa só falavam lá dos bens dele. E ele começou a viver entre o centro espírita e o lar. Que como espírito desencarnado, ele ficou meio que eu falei, aquele perdido no caminho, à beira do caminho, sem saber para onde vai. E ele achou aquilo tudo muito estranho. Ele continua contando a história, a gente vai pular para cá. Olha, certa noite, porém, eu tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que vagando na rua, procurei o alto da Tijuca para meditar. E chorei e penitenciei. Minhas lágrimas, contudo, eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Dessa vez, as lágrimas dele eram sinceras. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados e com muita bondade reconduziu-me ao velho templo espírita que antigamente me afeiçoara. Ele foi levado para a casa espírita que ele frequentava. Era uma noite avançada e o prédio estava repleto. Veio um mensageiro do plano superior dirigir a reunião. E o enfermeiro que pacientemente me encaminhara esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o nosso mérito ou demérito que éramos portadores, suspirando por uma nova renovação. Muitos estavam sendo ouvidos. Após 2 horas de expectativa, chegou a minha vez. Pelo olhar daquele espírito, extremamente lúcido, eu deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. São aqueles espíritos que olham para a gente, né, rastreio, sabe tudo. Não adianta inventar. Ele vai falar, meu filho, chega de blá blá blá, já vi você, não é? Não é o que você fala. Eu já te vi o teu raio-x. E ele anotou o meu problema, percebeu que eu queria mudança, que eu ansiava melhorar a minha triste situação. E ele me perguntou qual havia sido o meu modo de vida. Então vamos ter essa pergunta, qual foi o seu modo de vida? E creio que ele não tinha nem necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria ser a outro. Então, eu aleguei, preocupado, que havia protegido corretamente a família. Olha, vou te explicar, eu protegia corretamente a família e que havia preservado a minha saúde com segurança. Era a alegação dele. E o benfeitor sorriu e falou que isso aí era trabalho comum dos próprios animais. Os animais também, né, protegem a família e preservam a saúde. Quer dizer, não estava fazendo nada além dos animais. Então a minha memória começou a vasculhar. O que eu tinha feito? Não encontrei um ato capaz de alicerçar a minha esperança. Parecia terra seca coletando água da chuva. Chupava sem encontrar uma gota. Depois de muitos instantes me lembrei que uma ocasião, junto com 3 amigos, lá na Praça da Bandeira, insistiram comigo para que eu acompanhasse a jornada, uma jornada caridosa até um lar humilde lá na favela do Esqueleto. Favela do Esqueleto, onde hoje é a UERJ, né? E ele quis se desvencilhar do convite, que era uma coisa aborrecida, mas não deu jeito. Tinham lá uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu tamanho constrangimento afetivo que eu tive que ir lá. São aquelas pessoas que são, vamos, né? Tem gente que constrange a gente de uma maneira tão carinhosa que a gente diz, vamos, não é a gente que quer ir. A gente fica sem graça de dizer que não gosta. Então, daqui a alguns minutos, estávamos numa estreita choupana da Lata Velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Uma mulher tuberculosa agonizava. Nesse conjunto, entretanto, logo a chegada, fragmentou-se. A companheira foi convocada pelo esposo, estava com um problema em casa e retornou, e o outro amigo foi chamado para o trabalho dele urgentemente. Ele ficou ali sozinho. Os 2 levaram ele ficou sozinho. Repare, não pude, todavia, imitar-lhe a decisão, que ele também queria ir embora, mas ele não tinha desculpa. E os olhos da enferma eram tão suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la na cama, mal amanhada no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam
a cadáveres ambulantes não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me, coloquei a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, o infeliz, numa golfada de sangue, desencarnou. Senti-me contrafeito. Mas para me ver livre daquela situação, pela primeira vez pegou a minha bolsa, peguei uma importância mais farta e transferi para a mão da velhinha, da mãe, para que cuidasse lá dos funerais. E me afastei irritadíssimo daquela situação. Antes de voltar para casa, fui para um hotel, tomei um banho com desinfetante adequado. No outro dia, consultei um médico sobre o assunto com receio do contágio. Aquilo assomou-me a lembrança, mas tentei sufocar na minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, porque Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar minha indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me, lá no centro espírita, ele já desencarnado, contando. Esse alguém era a mesma mulher triste da Vila do Esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia que recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado o enterro digno com o preço da minha dedicação fraternal. Como se a fraternidade algum dia houvesse andado nas minhas cogitações. As lágrimas romperam-se dos olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa hoje que ainda cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que a minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque, em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção do sublime bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras e que Jesus nos abençoe. Dessa maneira, então, nada mais acrescentar do que esse Espírito nos contou. Um simples ato de amor. Portanto, estimulemos a nós, a cada dia, renovando em nossas preces o desejo de sermos úteis. E que possamos sempre dizer: Senhor, que quando o outro de mim se aproximar, eu possa te revelar no que é aquilo que eu tenho de melhor para ofertar. E é o que eu tenho para o dia de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós com sincero desejo de progresso. Graças a Deus. E nós